Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu creio que, pelos pronunciamentos que eu ouço da tribuna, certamente alguns parlamentares nessa casa tomam uma água benzida pela Madre Teresa de Calcutá, porque não é possível isso. Porque distribuem bondades e raciocínios completamente descolados da realidade. Aliás, o deputado professor Lemos vai à tribuna, afirma uma coisa. O deputado Tadeu Venere vai à tribuna e desafirma o que disse o deputado professor Lemos. O deputado Tadeu Venere, com o devido respeito que eu tenho por Vossa Excelência, vou lhe matricular no Kumon. Porque essa matemática feita na tribuna agora não é possível. A gente sabe que a folha do Estado hoje é 1.380 bilhões de reais. Vossa Excelência multiplica 1.380, 1.400, 1,4 bi. Multiplica por 13,3, porque obviamente tem um terço de férias. Então, 13 salários mais um terço do férias. Dá quanto isso? 18 bilhões e 600 no mínimo, deputado Tadeu Venere. Vossa Excelência acabou de ir à tribuna dizer que custa de salário 13 bilhões. Desculpa, é só fazer conta. Ô, Vossa Excelência não está prestando atenção no que está falando. Perdão, mas olha, sinceramente aqui, acho que Vossa Excelência precisa, de fato, ser matriculado no Kumon. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, nós temos ouvido esse discurso sobre a questão da database. Até porque hoje nós tivemos uma reunião importante da base de apoio ao governo aqui, posição consensual entre os deputados, por óbvio, até porque a Constituição, tanto a federal quanto a estadual, estabelece, nós temos uma lei que rege essa matéria. É claro que haverá database para os servidores públicos do Estado do Paraná, porque é um direito constitucional e legal. E é por óbvio que o governo vai conceder aquilo que está previsto no ordenamento jurídico do Estado e do país. E tem que conceder. O fato concreto é o seguinte, obviamente sempre teve, como em outros momentos teve em outros governos, a questão da disponibilidade orçamentária e financeira. Agora, de fato, o governo não precisa se reunir mais para fazer discussão sobre database com o sindicato. Não precisa. O que o governo tem que fazer é fazer um projeto de lei e estabelecer qual que é o índice que ele vai conceder e quando é que ele vai pagar e enviar para a Assembleia Legislativa votar, aprovar. E, obviamente, os servidores fazem a Assembleia da sua categoria e decidem se sai da greve, se não sai da greve. Isso é uma decisão dos servidores. Eu entendo que o fato é que nós estamos vivendo um período em que a desinformação, a falta de informação correta leva a uma profunda desestruturação do debate político. Porque daqui a pouco fica assim, não, parece que nós estamos no fundo de um poço. Não, nós não estamos no fundo do poço. O Estado tem dificuldade, grandes dificuldades financeiras. Passou as piores dificuldades nos 3 primeiros meses do ano. Superou essa fase. O mês de abril já foi um mês com uma outra dinâmica, porque nós tivemos coragem aqui de tomar medidas impopulares, mas que dão receita para o Estado. Essas receitas, prioritariamente, elas têm que pagar os compromissos que nós assumimos na mesa de negociação. Vamos implantar e pagar as promoções e progressões da área da educação, como nós assumimos o compromisso. Vamos implantar em maio dos servidores que estão vinculados ao QFEB. E em junho,
implantar e pagar as promoções dos servidores que estão do QPM, dos professores do QPM. Como em agosto pagar os atrasados dos servidores do QFEB, que tiveram a sua promoção implantada, e em outubro pagar dos professores, os atrasos dos professores. Como também temos que pagar, fazer as implantações e pagar para os servidores do QPPE, que é o quadro próprio do Poder Executivo, que muitas vezes fica esquecido desse debate, dessa discussão. Como também na área da saúde e outros quadros próprios que o Poder Executivo tem e que tem que merecer efetivamente os servidores, aquilo que é fundamental nas suas carreiras, que são as promoções e progressões e o pagamento dos atrasados. A revisão é um ponto importante desse processo, fundamental, claro, para atualizar o valor monetário. Mas nós temos prioridades que têm que ser cumpridas e vão ser cumpridas. A execução orçamentária não é do secretário da Fazenda, a execução orçamentária é do Estado do Paraná. É um conjunto, são 3 poderes e o Ministério Público, que é um órgão de natureza especial, não é poder na República, mas é como se o fosse, mas também executa o seu orçamento, tem autonomia, como todos têm autonomia administrativa e funcional, onde os recursos são repartidos para investimentos nas mais diversas áreas. Nós temos, minha gente, vamos superar essas questões. Não se trata mais aqui, me desculpe a oposição, eu não peço que a oposição seja propositiva. Oposição propositiva eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Não vai ser aqui no Paraná que nós vamos ter oposição propositiva. Oposição, de fato, é para subir à tribuna e tentar destruir o adversário. Quem que é o adversário, no caso? O adversário político. Quem que é o adversário político da oposição? É o Beto Richa. É claro que faz parte do jogo político. Não vejo nenhuma dificuldade nisso, faz parte dessa discussão. O deputado Nereu Moura, meu Deus do céu, é irreconhecível naquela tribuna. Para quem o acompanhou nesses últimos anos, irreconhecível. Está até solidário com o deputado Tião Medeiros. O fato concreto é o seguinte, meus amigos, não vamos mais apagar incêndio com gasolina. Vamos ter a responsabilidade política de ajudar a sair dessa crise que nós estamos vivendo. Me concede uma parte, fazer com que, Romanelli, na sequência, Excelência, fazer com que os servidores, que os professores possam voltar às salas de aula, que possa se restabelecer o equilíbrio nas nossas relações, que a gente possa superar esse momento de dificuldades com muito esforço de buscar o diálogo, para que nós possamos avançar no Estado, para que 2015 seja um ano que, ao seu final, as contas públicas estejam equilibradas, que 2016 possamos fazer investimentos importantes no Estado, como são os empréstimos para a infraestrutura. O Estado tem capacidade de endividamento, tem capacidade de pagamento, e vai fazer, obviamente, aquilo que manda a legislação, até porque, deputado Maurício, receita de capital é para despesa de capital, não é para pagar despesa com pessoal e nem custeio. A legislação, a Lei 4320, Vossa Excelência é advogado, sabe bem disso, estudou administração pública, sabe que é a lei que rege a administração pública no Brasil desde 1964. É uma lei que ela é uma lei diretora da contabilidade pública. Então, não tem como fazer um empréstimo para a infraestrutura e pagar a despesa com pessoal, é impossível. Como os projetos todos do Banco Mundial, eles estão vinculados a projetos específicos. O Banco Mundial só empresta dinheiro, se o dinheiro tiver com um projeto muito bem determinado, onde ele será investido. Isso, desculpe, mas esse discurso, ele leva a uma desinformação das pessoas. E, infelizmente, nós vemos numa época que, com a responsabilidade que cada um e cada uma tem, quando a gente vem à tribuna, nós não podemos mentir na tribuna, nós não podemos desinformar, nós temos que falar a verdade.